Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança. Que alegria ter você conosco para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Lembre-se, Deus não precisa de grandes recursos para realizar grandes coisas. Muitas vezes, Ele escolhe usar aquilo que o mundo considera pequeno para cumprir seus maiores propósitos. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com outras pessoas e também de se inscrever em nosso canal. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. A nossa reflexão de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versos 2 e 3. Aqui nós lemos: Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Quando pensamos na história de Naamã, normalmente nos lembramos do comandante poderoso, da lepra, do Rio Jordão e do milagre da cura. Mas existe uma personagem que quase sempre passa despercebida no relato: uma menina. Nem sabemos o seu nome, não sabemos sua idade, não sabemos quem eram seus pais, sabemos apenas que ela havia sido arrancada de sua terra, separada de sua família e levada como escrava para a casa de Naamã. Humanamente falando, ela tinha todos os motivos para viver amargurada. Poderia ter se revoltado contra Deus, poderia ter desejado vingança, poderia ter permanecido em silêncio, mas foi justamente essa menina anônima que Deus escolheu para mudar a história de um dos homens mais importantes da Síria. E aqui encontramos a primeira grande lição da providência divina. Deus pode usar pessoas que ninguém percebe para realizar coisas que todos irão perceber. Aquela menina não tinha posição, influência ou poder. Ela não ocupava um cargo importante, ela não possuía riquezas, não tinha autoridade, mas possuía algo que Deus pode usar em qualquer circunstância: fé. Enquanto muitos enxergavam apenas uma escrava, Deus enxergava uma missionária. Isso nos leva a pensar quantas vezes subestimamos aquilo que Deus pode fazer através de nós. Às vezes acreditamos que precisamos ter mais recursos, mais conhecimento ou mais oportunidades para sermos úteis ao Senhor. Mas a verdade é que Deus frequentemente realiza as suas maiores obras através de pessoas simples e disponíveis. A segunda lição da providência divina que aprendemos nessa história é que Deus transforma situações difíceis em oportunidades para cumprir seus propósitos. Observe como a história começou. A menina não chegou à Síria porque quis. Ela foi levada contra a sua vontade. Com certeza foi uma experiência dolorosa, foi uma perda, foi uma injustiça. Mas aquilo que parecia apenas uma tragédia acabou se tornando o caminho através da qual Deus alcançaria Naamã. Isso não significa que Deus aprovou a violência ou o sofrimento daquela menina. Significa que Deus é capaz de agir até mesmo em circunstâncias difíceis e transformar situações dolorosas em instrumentos de bênçãos. Isso é providência. Quantas vezes só entendemos anos depois aquilo que Deus estava fazendo em determinados momentos da nossa vida? Há portas que se fecharam e nos feriram, há mudanças que não escolhemos, há perdas que não compreendemos, mas olhando para trás, percebemos que Deus estava conduzindo nossa história para lugares que jamais imaginaríamos. A terceira lição da providência divina que aprendemos com essa história é que uma única palavra pode mudar uma vida inteira. Tudo o que a menina fez foi dar uma informação. Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Foi apenas uma frase, mas aquela frase iniciou uma sequência de acontecimentos que terminaria com Naamã curado e declarando: Agora sei que não há Deus em toda a terra senão em Israel. 2 Reis capítulo 5, verso 15. Uma simples conversa abriu o caminho para um milagre. Isso nos lembra que nunca devemos desprezar as pequenas oportunidades que Deus coloca diante de nós. Um convite, uma mensagem, uma oração, uma palavra de encorajamento ou um testemunho podem produzir resultados muito maiores do que imaginamos.
Talvez hoje você se sinta pequeno, talvez pense que a sua influência é limitada, talvez ache que Deus está usando outras pessoas e não você, mas a história dessa menina nos ensina algo maravilhoso. Deus não está procurando pessoas famosas, Ele está procurando pessoas disponíveis. E quando uma pessoa coloca a sua vida nas mãos de Deus, não existe atitude pequena demais para ela ser usada por Deus. Por isso, não despreze o lugar onde Deus colocou você hoje. Não subestime as oportunidades que surgirem ao longo desse dia. Não pense que sua vida é insignificante, porque a providência divina muitas vezes começa exatamente assim, através de uma pessoa comum, de uma palavra simples e de um coração disposto a ser usado por Deus. Se você deseja que Deus use sua vida para abençoar outras pessoas, se você deseja enxergar a providência divina atuando através das circunstâncias do seu dia a dia, e se você quer colocar sua vida inteiramente nas mãos do Senhor, feche os seus olhos, porque eu vou orar com você e vou orar por você. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de providências e não de coincidências. Obrigado, Pai, porque o Senhor pode nos usar da maneira como estamos. Se simplesmente tivermos fé, se simplesmente confiarmos no Senhor e se simplesmente deixarmos ser usados pelo Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Pai querido, assim como aquela menina, que a Bíblia nem diz o seu nome, foi usada para uma obra grandiosa e ela foi a providência nas tuas mãos para salvar a vida daquele grande homem chamado Naamã. Que o Senhor também nos use pela tua providência nesse dia. Que o Senhor nos use para ser uma bênção para a nossa família. Que o Senhor nos use para ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas com quem trabalhamos juntos, com quem estudamos, com quem convivemos todos os dias. Ó Deus, usa-nos unicamente para a honra e glória do Teu nome. Essa é a oração que nós te fazemos e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você se sentiu fortalecido, abençoado, animado com essa reflexão, se você ouviu a voz de Deus falar ao seu coração nesta hora, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo nas suas redes sociais, de se inscrever em nosso canal e também não deixe de adquirir a jornada 100 dias de esperança, porque ela vai te ajudar muito na sua caminhada de fé, na sua caminhada matrimonial e também espiritual. Que Deus esteja com você, que Deus abençoe você e a sua família e com a bênção dele nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um forte abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.